Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Esse tempo é incrível porque o testemunho do meu pai é que ele estava viajando, ele estava indo desde Peru, não era o destino Bolívia, coisas que Deus faz. O destino era chegar ao Brasil para estudar na faculdade. Esse era o destino do meu pai. Em Beni não tinha faculdade, em Pando, Cobija, não tinha faculdade para estudar a carreira que ele estava procurando, né? Então, ele chegou à Bolívia, conheceu a minha mãe disse, você fica aqui, ele ficou, não, mentira. Então, ele se namorou, se casou, e foi dessa forma que Deus uniu essa pareja, esse casal, para ter como um primeiro fruto desse matrimônio aqui estou eu. Era bonito nesse tempo, não sei que coisa passou comigo, mas quando eu mostro essa foto, ninguém acha que sou eu. Bem, então, esse daqui era o diploma que eles receberam quando eles terminaram o seminário. A academia seria para estudar teologia. Aí eles terminaram esse dia, então aí estou eu também na foto. E, bom, essa fotografia daqui foi quando meu pai e minha mãe eles foram encomendados para ser pastores em a igreja Elim, em Porvenir. Porvenir é um lugar ubicado a 30 quilômetros de Cobija, capital de Pando. O estado de Pando seria o departamento para nós. E, bom, é interessante porque minha mãe, ela manda essa foto daqui, ela diz, né, filho, eu lembro que quando nós fomos encomendados, você era um menino muito inquieto, você não ficava quieto por nenhum lado, você estava daqui para lá, e distraía. Então, o que foi que fizemos nós para te aquietar? Quando estávamos na encomendação, nós dissemos, traga Jonathan aqui ao meu lado, para ele ficar quieto. E por isso que eu estou aí, ao lado do meu pai. E a minha mãe diz, não, é interessante porque nós recebemos uma encomendação para a obra de Deus. E foi como se houvesse rebotado a bênção de Deus para que você também seja parte do ministério, porque agora você está seguindo os passos do seu pai, disse ele, né? E vamos. Assim foi que a gente continuou. Essa daqui é a minha esposa, aqui tá? Ela é minha esposa, sua avó, sua mãe, seus irmãos. Bom, assim que foi que a gente se namorou. Nós nos conhecemos, e é um dado interessante, que quando eu conheci a minha esposa, eu nem lembro. Por quê? Porque lembra desse seminário que eu falei dos meus pais? Aí, ele fala para nós que aí eles assistiam, quando eles estavam estudando, assistiam a uma igreja. E em essa igreja, o caseiro, o cuidante, o que cuidava a igreja, era meu sogro. E aí morava minha esposa, bem de pequenos, eu não lembro. E aí tem uma anedota que conta, não? Meu pai disse, né, que como eu era inquieto, eu não fui um filho quieto, disse que eu gostava de ir a brincar com a menina, não? Que era justamente a minha esposa, não? Eu gostava de ir a brincar. Não tinha muitos meninos aí, então eu ia brincar com ela, né? E que passava aí? Que como não era quieto, meu pai ele não gostava que eu vá, porque eu podia quebrar alguma coisa, ou qualquer coisa fazer, né? Então, ele dizia, vai ficar aqui, não vou brincar com menina. Eu dizia, não, eu queria brincar com menina. E não vai, fica quieto, queda aqui. E eu tentava, eu vou ir a brincar com menina, quero ir a brincar com menina, vou ir a brincar com menina. E se você continua insistindo, você vai apanhar, disse meu pai, né? Então, eu insistia, eu apanhava. E depois de eu apanhar, eu falava para meu pai, bom, eu já apanhei, posso ir a brincar com a menina? Então, foi assim que Deus nos abençoou. Conheci, depois de tempo, uns 10, 11 anos, voltei a ver a minha esposa. Bom, para mim foi a primeira vez, não tinha memória dela, mas conheci ela e foi uma amizade muito bonita. Desfrutamos da nossa amizade, foram
anos de amizade, até que incluso a gente chegou na faculdade. Chegamos na faculdade, quando eu estava estudando já no meu quarto ano, da faculdade, ela já tinha terminado, a gente decidiu pôr em oração o nosso desejo de nos comprometer e casar-nos, não? Formar a nossa família. Então, foi assim que Deus deu um presente para nós, de nos casar. Eu falo de um presente porque foi interessante. Sempre o ser humano, ou nós, como seres humanos, temos uma espécie de planificação. Mas Deus tem outra diferente. Muitas vezes nossos planos queremos uma coisa que é bom, mas Deus tem algo que é melhor. Então, o que foi que aconteceu aqui? Nós nos tornamos oficialmente noivos o ano 2023. O ano 2023. Falamos com nossos pais, dissemos já queremos nos casar, queremos suas bênçãos. Eles disseram tenha nossas bênçãos, todos ficaram felizes. Então, eu engenheiro, minha esposa profissional da gastronomia. Então, vamos a fazer dinheiro para nos casar, dizemos com a minha esposa. Não, juntemos um ano e com isso a gente vai nos casar. Irmãos, não deu para juntar nem 100 reais. E foi interessante porque chegou o momento que, eu falando com a Narda, que era minha noiva nesse momento, eu digo, bom, a situação é difícil. Se nós vamos a continuar assim, então não adianta. Ou não é a vontade de Deus, ou temos que limitar nossos esforços para nos casar. Nós chamamos de notaria, como que se chama aqui, onde vai e assina, tem um cartório, né? Então, nos casamos no cartório e fazemos algo pequeno com nossos amigos mais cercanos. Aí a minha esposa falou, tá bom, a gente vai fazer assim. Organizamos uma reunião através do Zoom com nossos pais e lançamos a bomba aí. Nós vamos a casar através do cartório e pronto. E, bom, puxaram a minha orelha virtualmente, disseram como vai fazer isso e tudo, né? E foi interessante porque quando nós decidimos, bom, todo esse tempo estávamos em oração, mas quando nós decidimos tomar essa decisão, foi como que Deus respondeu para nós. Porque aí meu pai disse, eu vou colocar almoço se você esperar um mês mais. Eu tenho que ir de viagem, fazer missões em Brasil. Eu voltando daí, eu posso te apoiar, ponendo um mês, o jantar, o almoço, a cena, né? Então, aí meu sogro falou, eu vou colocar os salgadinhos e tudo que é doce, fica com minha conta. Então, eu falei com minha esposa, esperamos um mês mais, né? E foi incrível, porque quando lançamos a notícia para a igreja, as irmãs da igreja, todas se reuniram entre elas, disseram, nós vamos a comprar o bolo do matrimônio. Depois disso, outra irmã apareceu e disse, eu vou colocar tudo que é as cadeiras, as mesas, eu vou pagar tudo isso, fica tranquilo, irmão, eu vou dar isso. Depois apareceu um amigo, e foi assim incrível, como foi uma coisa atrás outra, que Deus foi colocando nesse lugar. Então eu falei com minha esposa, era a vontade de Deus. Só que faltava coragem da gente de tomar a decisão. E foi um presente muito grande, porque tudo que vocês veem aí foi um presente de Deus. Faltava música. Aí chegaram os irmãos que são parte do Ministério de Alabança. Nós vamos a tocar, irmão. Fica tranquilo dessa situação. Faltava, que se chama, as damas de companhia. Não, companhia, que se chama de honra, né? Se isso que acompanha a noiva, aí minha esposa, não, eu vou encargar-me disso, minha irmã menor. Então, tudo, meus irmãos, foi um presente muito grande de Deus. Mas aí a gente também tinha aqui, esse daqui é meu pai, bem diferente da primeira foto, né? Minha mãe, aqui sou eu, minha esposa, meu irmão que me sigue a mim, minha irmã e meu irmão mais novo. Então, assim foi que a gente começou, nos casamos. Não consigo. Me ajuda. Não dá. Bom, nós casamos e depois
decidimos, não, continuar com nossas vidas. Dessa maneira, não sei se consigo. Você pode? Aí está. Esses daí são meus sogros, que eu falava, não, que eram as pessoas que praticamente foram os melhores amigos dos meus pais no tempo que eles estavam estudando. Eles são pessoas muito, como posso dizer, servos de Deus também. Eles pessoas que têm uma vida cristã diferente a outras, que eles vivem o que é uma vida de cristianismo. E assim lograram também impartir nos seus filhos uma vida cristã. Então, tive a benção de ter meus sogros. Ele é meu sogro fruto, a minha sogra, Victoria, me lembrei. E bom, assim foi que a gente se casou, mas de trás de tudo isso, e eu faço essa reflexão sempre, nós tínhamos feito uma promessa a Deus quando estávamos em oração. Qual era essa promessa? Era: Senhor, nós nos queremos casar. Se é sua vontade, nós vamos a te servir quando nos casemos. Então, nós casamos, Deus deu o presente do nosso matrimônio para nós, e quando nós casamos, o que passou? Continuamos com nossas vidas normais. Não que nos esquecimos, mas nos esquecemos. Eu me esqueci da promessa que eu tinha feito, né? Que era servir a Deus, e dessa forma, um dia com minha esposa, sentados aí na cama, eu digo, né, alguma coisa falta em nossa vida. Estamos trabalhando, sim, temos coisas, sim, mas estamos estancados. A prefeitura tinha uma dívida comigo de 4 meses de salário. Mas era meio ruim viver assim, sem sentido, sem futuro. Alguma coisa falta na nossa vida. Que coisa falta, digo, não? E minha esposa, ela é bem sábia, não? Ele fala para mim, disse: será que Deus está te reclamando, está te cobrando a promessa que nós fizemos a Ele alguma vez? Eu digo: que promessa, digo, né? Nós prometimos a Deus que íamos a servir a Ele quando nos casáramos. Então, nós não estamos cumprindo. Foi assim que nós decidimos cumprir a promessa que fizemos ao Senhor. E aí é importante também, como eu digo, né, sempre o ser humano quer fazer o que ele quer fazer. Então, o que fomos aí a fazer? Fomos a falar com o nosso pastor Pedro Torres, que fomos a dizer a ele: pastor, queremos, chegamos aqui, temos esse desejo no nosso coração de servir a Deus a tempo completo. E aí ele diz, não, ele ficou muito alegre, muito contente, e diz: eu estava orando por que você tome uma decisão parecida, eu queria isso. Mas quando nós chegamos aí, dizemos: queremos ir a Peru, Puerto Maldonado, para servir aí. Escutamos que tem necessidade, tem uma igreja que está carente, então eu sou músico também, então eu quero ir, né? Aí ele diz: não, você tem que escutar, você tem que orar, pedindo a direção do Senhor. Você quer servir? Sim, está bem, mas tem que orar: Senhor, me leva de onde você me precisa. De onde é que você quer me levar? De onde você quer que eu te sirva? Então, aí me leva. Então, foi dessa forma que a gente chegou a Reyes. Esse é a Praça de Reyes, um lugar muito bonito, pintoresco, lindo. Seria uma benção para nós muito grande. Se algum de vocês querem ir a visitar-nos, totalmente bem-vindos. E, bom, um lugar muito hermoso, e foi aí onde a gente chegou à Igreja Ação Bíblica. Quando a gente chegou, começamos a servir ao Senhor com nossos diferentes dons e talentos que Ele deu para a gente, apoiando na música, pregando a palavra de Deus e fazendo um trabalho com os adolescentes. Trabalhando com eles, ensinando a eles tudo que era o tema de computação. Não sei se vocês conseguem chegar aqui às computadoras. Ensinando a eles computação, ensinando a eles diferentes coisas, como e dando conselheria. Eu com os meninos, minha esposa com as meninas, aconselhando eles com temas da vida para todos os adolescentes, né? Que todo mundo sabe que quando um adolescente passa por coisas que a gente não
como se diz, gostaria de ter uma pessoa que te diga, ei, tenha cuidado. Então, essa era a nossa, como se diz, preocupação. Com minha esposa dissemos, quando eu era adolescente, eu digo à minha esposa, eu hubiese gostado muito ter uma pessoa que me diga, oi, tenha cuidado, isso daqui pode sair mal, isso daqui é assim, as coisas são assim, que me fale assim, de você a você, e sem medo de falar alguma coisa. Então, foi assim que a gente começou a trabalhar, abrimos uma escola bíblica vacacional de férias da mocidade. E aí estavam 8 adolescentes, a ideia era ter o apoio dos irmãos da igreja, mas não vinham os irmãos, né? Então, estávamos aí com eles brincando, fazendo atividades, e assim, não, tratando de ensinar a eles tanto a importância de viver uma vida cristã de verdade, como também ter, como se diz, uma vida secular ótima, falando dos estudos deles, não? Então, tem que ter um equilíbrio, um cristão de verdade mantém um equilíbrio entre uma vida secular e uma vida cristã, né? Então, começamos continuamos ensinando ele, tínhamos alguns problemas que a computadora estragava, tínhamos que arrumar elas. Então, dessa forma, foi que Deus não nos revelou, senão fez entender a gente que não ia chegar nunca as pessoas a dizer, os irmãos a dizer, eu estou aqui, eu quero te apoiar, eu vou te ajudar para levar o ministério adiante. Por quê? Porque já tínhamos feito a invitação um monte de vezes para venham meus irmãos, mas tem irmãos que têm um trabalho, têm muitas ocupações. Então, dessa forma foi que Deus, entendimos que Deus disse para nós que nós podíamos utilizar os adolescentes, a mocidade, para que eles entrenem ou ajudem a levar adelante o ministério com os mais pequenos, com os meninos. Então, esse dia daqui foi um dia de chuva, onde começamos a escola bíblica vacacional das crianças com 4 crianças, onde os protagonistas eram os 8 adolescentes que estiveram na escola bíblica vacacional de adolescentes, né? Então, eles eram os que ensinavam, eles eram os que faziam as atividades, eles faziam diferentes atividades com os mais pequenos, e foi lindo porque Deus nos mostrou uma resposta à nossa necessidade de saber quem é que vai levar adelante a obra de Deus. Então, nós continuamos fazendo como se chama, o discipulado nas casas, continuamos ensinando os irmãos, e assim, não? Aqui temos também os próprios adolescentes que eles estão aí ensinando, fazendo suas coreografias com os mais pequenos. E foi assim que foi uma bênção tão grande de Deus, que terminamos a escola bíblica vacacional das crianças com quase 40 crianças aí, em uma semana, que conseguimos chegar a eles através do Evangelho. Então, foi assim que Deus nos abençoou. Aqui estão nossos adolescentes que se destacaram dos demais, que foram mais líderes que os demais. Temos reconhecimentos para todos, não? Mas eles foram os que mais se esforçaram, apesar de tudo, estavam aí, chuva, e estavam aí. Então, foi incrível a resposta de Deus que Deus nos deu através deles. Foi assim que, depois de terminar todo esse trabalho, conhecemos, por graça de Deus, e através de vocês também, suas orações, seu apoio e tudo, ao pastor Patrick, ao irmão Leto e também ao pastor Fabiano, né? E, na verdade, foi uma bênção muito grande que a gente recebeu, porque aí também, esse daqui é um vídeo que eu tomei, quando a gente estava aí indo para fazer invitações para o campamento dos adolescentes. O que foi que passou aqui? Aqui, esses adolescentes, eram 8, como eu mencionei. Os 8 me disseram para a gente, irmão, não temos muitos adolescentes que vão participar. Então, nós temos muitos amigos, bora, nos acompanha para a gente ir convidar casa por casa e vamos. Bora, eu digo. Então,
Fomos e aí estamos nós caminhando no sol com eles, em pleno sol quente, eles aí indo a convidar aos demais. E vamos aí, vamos fazer um campamento. E todas essas atividades que a gente faz, é uma atividade muito importante, porque aí também, como eu estava com os mais pequenos, então podíamos nós chegar. E muitas vezes, quando se abriam as portas, a oportunidade, nós podíamos chegar com o evangelho também aí a essas casas, né? Então, esse daqui é parte do prédio do terreno que a gente tem lá no campamento. Aqui em trás estão as casas, as vivendas que são para os dormitórios aí para poder estar aí. Então, onde é que está ubicado o campamento? Olha aqui. O campamento está ubicado justo aqui, que é uma intersecção entre La Paz, o estado de La Paz, e o Beni. Em tudo isso, a gente tem todas essas comunidades, essas cidades pequenas, né? Comunidades, onde pode chegar o evangelho. E aqui está Reyes, o lugar onde estão todos esses meninos. Então, aqui foi, esse daqui é uma vista satelital do campamento. Aqui está o lugar onde faz as reuniões, aqui estão as cabañas. E todo esse campamento foi afetado pelo fogo. Não sei se eu acho que já conseguiram escutar a história, né? Pegou fogo, se estragou e, bom, até agora não pudimos. Não puderam, conseguiram arrumar novamente. Então, graças a Deus, olha aqui, essa vista daqui hermosa que tem aí em cima, é em cima de um cerro, o campamento que tem uma vista panorâmica onde pode olhar inclusive até o rio, né, que tem lá no fundo. Então, essas são algumas coisas que tem aí no campamento, uma zona, e esses são parte da criançada dos meninos que são aí da igreja, né? Que eles ficaram emocionados quando falamos que íamos a volver a querer armar o projeto para reconstruir o campamento. Então, eles sonham com isso. Esse menino daqui é interessante porque ele se chama René. René, ele é um menino que foi alcançado através dos campamentos. Esse menino, meus irmãos, você tem culto de oração, ele está aí. Você tem culto de alguma coisa qualquer, na noite, na manhã, ele está aí presente. Entre meio da mocidade, ele está aí também. Então, é uma benção. E, inclusive, ele quando tem cultos, reuniões nas casas das famílias, ele se acerca a mim, a minha esposa, e diz, né, irmão, eu não conheço onde é essa casa, você pode me levar? Então, a gente está levando o René aí também para que ele vá com nós. Então, ele é um fruto daí dos campamentos, inclusive, ele pediu para a gente levar, quando a gente falou, vamos armar novamente o campamento, ele disse, eu quero ir. É interessante porque eles foram lá em cima e não conseguimos pegar o vídeo, porque mas os colchões onde dormem, né? Ele veio bregando com o colchão, levando para pegar sol aí, então, trabalharam todas as crianças. Então, esse daqui é parte do campamento que tem aí. Está vazio, agora está limpo, graças a Deus. Estamos retomando a missão de voltar a reconstruir tudo isso. Então, aqui é um vídeo onde com minha esposa estávamos tratando de mostrar que se chama o caminho, a rua, não? Então, fomos e é assim que ficou, né? O tema do abandono, do tempo que ficou assim por o que se queimou e tudo, então derrumbou aí a estrada, tem um precipício desse lado daqui, e aí a gente tem que subir de motocicleta e descer, a gente tem que subir de pé, porque o caminho não dá para subir com motocicleta, mas para gravar esse vídeo, o pastor falou, eu preciso um vídeo para ver como que está a carretera. Nós somos os olhos dos irmãos que estão ajudando a gente, né? Então, começamos a gravar o vídeo e essa situação que tem, né? Não é uma tarefa fácil, olha aqui,
tem buracos muito profundos. O que está conduzindo a motocicleta sou eu, e que está gravando a minha esposa. Ela vinha aí com uma mão no coração. Olha aqui os buracos que tinha, né? E, bom, consequências da chuva, né? E um descuido também de outra administração que vinha muito mais antes, né? E assim. E a motocicleta também ela está falhando, ou seja, quando não acelera, danada ela se apaga, né? Então foi aí que que quando a gente estava com a minha esposa descendo, né, ela via, vai devagar, estamos indo devagar aí, né? Mas aí foi que a motocicleta se apagou. Minha esposa caiu bem, ela caiu em cima de mim, caiu muito cômoda, disse, né? Então, são coisas que passam, né, para a gente poder chegar a fazer esse tipo de trabalhos, né? Estamos agradecidos com Deus e um dos versículos que a gente move muito é esse, né? Salmo 115:1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Tudo que fazemos, meus irmãos, é só pela graça de Deus, não é por outra coisa, não? Eu vou invitar a todos vocês se ponerem de pé. Vamos a orar para entrar a pregação da palavra de Deus. O pastor falou que vocês podiam ficar até as 10, 11, assim que eu vou tomar a palavra dele, né? Então, vamos orar. Amado Deus, Senhor, obrigado por esse dia que você nos dá. Obrigado, Pai, por todos os irmãos que estão aqui presentes. Eu peço, Padre Santo, que você seja falando cada um de nós através do teu servo, Padre Santo. Seja você falando, meu Deus, e não eu. E toque, Padre Santo, cada um de maneira pessoal. Toque, Padre Santo, cada um o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Tomem assento, pode sentar. O mensagem que a gente tem hoje, que pedimos para Deus toque os corações, é uma mensagem que é muito importante para nós. Temos que começar a despertar. Antes de começar, eu tenho que, como se diz, felicitar, cumprimentar, dar meus parabéns a esta igreja, porque tem muitos ministérios. Estão trabalhando com os hospitais, estão trabalhando com a mocidade, com as crianças, com o jiu-jitsu, e tem um monte de projetos que eu tenho que dizer, isso realmente é que se tem que fazer pela glória de Deus, para chegar até onde nós talvez não podemos chegar de uma maneira direta, né? Então, o mensagem de Deus tem um título de É Hora de Despertar. Essa é uma convocação para a gente viver com propósito, com paixão e coragem diante da eternidade. Então, meus irmãos, hoje em dia, como falava o pastor faz pouco, temos um privilégio nas nossas igrejas. Temos o privilégio de que nós podemos ficar aqui até amanhecida e não vai haver uma pessoa que vem aqui, ou a polícia que vai vir e nos vai prender a todo mundo, levar para a cadeia. Não temos essa persecução que tem em outros lugares, que nem a China tem, que seja, lugares onde tem religiões extremas, né, que tiram os cristãos das igrejas, levam ao campus e podem até assassinar a muitos deles. Não? Eles estão morrendo por estudar a palavra de Deus. Eu escutava um testemunho de um pastor que ele foi a pregar a palavra de Deus em uma das igrejas em China, na Coreia do Norte, não lembro. Ele fala assim: eu fui a predicar com eles, e quando eu cheguei aí, nós nos colocamos dentro de uma alcantarilha, não? Onde sai tudo água suja, bom, uma alcantarilha chamamos nós, né? Ele diz, né? Estávamos aí e não, aí não temos Bíblia, aí não temos, é tudo de memória. Então, eles têm pedaços de Bíblias guardados, escondidos na sua roupa. E a maioria dos versos da Bíblia, para eles, não ter Bíblia na mão, porque é proibido,
eles o que fazem é memorizar. Então, quando eu dizia para eles, vá procurar a palavra de Deus em tal parte, eles já sabiam de memória. Então, eu falei com eles, 45 minutos, disse ele, né? E quando chegou 45 minutos, digo, bom, aqui vamos a terminar porque eu não quero cansar a vocês. E todo mundo ficou me olhando assim como que, não, irmão, pode continuar, a gente está aqui para escutar você, disse o pastor, né? E é incrível, mas nós tivemos mais de 4 horas intensivas estudando a palavra de Deus e ninguém se cansou. Eu tive que pedir um tempo para continuar, procurar mais coisas para poder trazer para todo mundo deles. O momento de alabança era um momento tão incrível, tão lindo, que todo mundo adorava com o coração. Eles estudavam a palavra de Deus, eles estavam agradecidos, todo mundo nos escondíamos. Havia momentos em que passava algum carro assim perto, um carro, né? Perto, e todo mundo ficava quieto, mas depois todo mundo tinha essa coragem de continuar estudando a Bíblia. Corríamos riscos de morte, riscos de tudo, mas eles ficavam aí. E já quando eu tinha que voltar, o irmão que me convidou, ele me levou, fala o pastor, não? Me levou ao teu aeroporto e ele disse, né? Ore, pastor, porque nós queremos ser como vocês que moram lá, que têm a liberdade de pregar a palavra de Deus. Ore, porque nós queremos ser como vocês. O pastor falou para ele, meu irmão, você me coloca em uma posição difícil. Por quê? Porque lá onde eu moro, tem irmãos que não leem a Bíblia. Vocês aqui memorizam. Lá onde eu moro, tem gente que fala 45, 46 minutos e já estão incômodos, que querem ir embora porque tem muitas coisas que fazer. Então, meu irmão, eu vou orar para que Deus continue fortalecendo vocês. Eu vou orar por isso, porque eu pedir que vocês sejam como nós, é uma coisa que eu não gostaria, disse o pastor, não? Incrível, meus irmãos. Tem essa liberdade, mas aqui, em nossas igrejas, em Bolívia, em Brasil, em toda essa parte daqui de Sudamérica, onde temos a liberdade de pregar a palavra de Deus, temos outro problema. Qual é esse outro problema? Que não temos uma persecução externa. Nós temos, hoje em dia, uma apatia interna. Nós estamos, muitas vezes, distraídos em coisas que são importantes, mas não só a essência do Evangelho. Efésios 5,14 fala para nós despertar. Nós outros que estamos dormindo, fala para nós despertar. Isso que manda a palavra de Deus. Então, em que coisas nós estamos dormindo? Estamos entretenidos na rotina. Estamos saturados de atividades, mas vazios muitas vezes de frutos. A palavra de Deus fala em o livro de Marcos, capítulo 11, versos 13 e 14, que em todo esse capítulo a gente pode ver que quando o Senhor Jesus Cristo, ele quis pegar um figo da figueira, né? Ele não encontrou. E quando ele não encontrou, ele falou a essa planta, ele disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Meus irmãos, nós, hoje em dia, somos chamados a dar frutos. E eu sempre faço essa comparação. Nós, como filhos de Deus, podemos ser 2 tipos de árvore ou de fruto. Ou podemos ser uma mangueira, conhecem a mangueira? A manga? Quem gosta de manga aqui? Eu gosto muito. Tem muita gente que gosta. Sabe o que, meus irmãos? Vocês sabiam que a manga ou mangueira não é original de Brasil? Nem sequer de Sudamérica? Ele tem suas origens em Ásia, em outro continente. Sabiam isso? Então, a mangueira, ela cumpriu o propósito com que ela foi desenhada, de dar frutos e multiplicar-se e dar. E eu estou seguro que aqui, em alguma parte perto, tem alguma mangueira por aí, em meio do campamento do MAV. Tem 2, 3, um monte de mangueiras. E é incrível, porque onde tem uma árvore de manga, tem uma história de que alguma pessoa passou por aí. Essa é a mangueira. Nós podemos ser essa mangueira, mas podemos ser o contraste disso, que seria o bambu. Conhecem o bambu, verdade? O bambu. Esse canha, ueca,
que cresce alto. Sabem, meus irmãos, esse árvore muitas vezes é considerada uma plaga, um árvore não desejado. Por quê? Porque ela cresce e quando você deixa ela crescer, ela pode crescer descontroladamente. Mata tudo que atravessa bem no meio desse bambu. Sabe o que, meu irmão? Nós podemos ser dois. Uma mangueira ou podemos ser uma planta de bambu. Sim, vocês podem me dizer, meu irmão, mas o bambu ele serve como uma material de construção. Podemos, mas olha, cuidado, porque para utilizar o bambu como uma ferramenta, como um material de construção, o que tem que fazer? Tem que cortar, tem que moldear. Meus irmãos, temos essas duas opções. Nós podemos ser filhos de Deus que têm fruto, ou filhos de Deus que estamos continuamente envolvidos com o que é superficial. Muitas vezes nas nossas igrejas estamos brigando, não sei se aqui passa isso, mas em outros lugares, estamos brigando porque, não, irmão, é que eu não quero ir porque eu não gosto do cor. Eu queria outro cor das paredes. Não, é que eu queria que façam outra coisa. É que esse irmão me olhou meio raro, ele parece que está meio chateado comigo, e não quero esse tipo de problemas. Estamos nos distraindo em tudo isso, quando estamos, em realidade, esquecendo que tem uma verdade, que tem milhões de pessoas que estão se morrendo sem Cristo. A palavra de Deus fala em Lucas capítulo 10, quando Jesus andava entre nós aqui na terra, ele foi a visitar seus amigos, né? Estava Marta e Maria. O que passava com Marta? Onde ela estava? Estava mexendo as panelas, não? Preparando o feijão aí, preparando o arroz, tudo. E Maria, onde estava? Aí. Muitas vezes nós estamos como Marta, distraídos em o que é bom, mas não é o essencial, não é o principal em realidade. Qual é que é o principal? É que nós temos que pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus, fazer discípulos como manda a palavra de Deus. Então, temos muitas vezes que nós nos despertar, porque o inimigo trabalha quando nós estamos dormindo. O inimigo assemeia o que é o joio entre meio do trigo quando os trabalhadores estão se dormindo. E isso é bíblico, meus irmãos. Isso é realmente o que passa hoje em dia. O inimigo hoje em dia não precisa nos destruir com coisas assim como que mandar a polícia, mandar o militar. Não, ele simplesmente precisa nos distrair com coisas que são boas, repito, mas não são o essencial. É bom, eu digo para vocês, é bom ter um cenário bonito para pregar a palavra de Deus? Sim, é bom. É bom fazer que esteja bem pintado tudo aqui, que esteja bonito para apresentar para os irmãos. É bom, mas quando tudo isso que a gente está fazendo quita a visão de que nós temos que pregar a palavra de Deus, aí se torna em um adormecimento espiritual. Perdemos o foco. O foco não está mais na missão, mas está na manutenção. Não estamos indo, estamos apenas nos sustentando. O mundo perde e muitos crentes não reagem. Vivemos, meus amados irmãos, como se o inferno não fosse real. E a palavra de Deus nos fala em contínuas partes, onde nos fala que tem um destino para o homem, que ele parta dessa vida uma só vez. Depois disso vem o juízo. Temos um mundo, meus amados irmãos, que está se perdendo. Temos um mundo que não tem esperança. Mientras a igreja está dormida, tem um mundo que está morrendo. E a cada segundo, pessoas passam uma eternidade sem Deus. Romanos 10, 14 diz: como porém invocarão aqueles em que não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue?
Vocês começaram a perguntar, meus irmãos, se em algum momento nós nos adormecemos ou nós mesmos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós estamos muito concentrados em fazer coisas para Deus, mas estamos esquecendo da nossa Jerusalém, estamos esquecendo dos nossos hogares. Deus te colocou, meu irmão, em algum lugar por alguma razão. Deus te colocou na sua família por alguma razão. E deixa-me dizer uma coisa, que quando nós deixamos as pessoas, não pregamos, deixamos eles sem esperança. Deixamos eles sem uma esperança que é viver uma eternidade com Deus. Isaías 59:2 diz: mas a vós, iniquidades fazem superação entre vós e entre vós e vosso Deus. Meus irmãos, temos nós que saber que o pecado continua fazendo o que sabe fazer bem, que é separar o homem de Deus. Temos um mundo que está separado de Deus. E o que faz o homem? Ele procura se voltar outra vez para Deus através da sua religião. Através da religião, não conheço essas religiões, do catolicismo, do maoísmo, etc. Não conheço. Mas o mundo está se perdendo e temos que ter cuidado, porque inclusive temos cristãos, evangélicos, religiosos. Ué, como isso? Tem cristãos evangélicos religiosos? Sim, irmãos, tem. Sabem quais são eles? São aqueles que nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus. São aqueles que nunca receberam a Jesus no coração. Aqueles que cresceram num lugar cristão, desde pequenos, recebendo as mensagens, mas nunca disseram: Jesus, eu sou pecador, eu preciso de você na minha vida. E aqueles que acreditam que por ir o domingo na noite, que por ir e fazer alguma coisa, fazer outra coisa, por isso vão se ganhar o céu. Meus irmãos, a salvação não posso ganhar com meus próprios esforços. O que é a religião? Religião é tratar de me ganhar um pedaço de céu, comprar uns pedaços de céu através do meu esforço, do meu sacrifício. Por isso que temos um monte de gente carregando uma estátua, ou temos um monte de gente subindo um monte alto, temos um monte de gente fazendo boas obras. Por quê? Porque tratam de comprar ou ganhar um pedaço de céu. Isso é religião, meus irmãos. Então, uma coisa que eu digo, voltando para o tema dos cristãos, Deus tem filhos, mas Deus não tem netos. Deus não tem netos. O que quer dizer isso? Que eu seja filho de Deus não é garantia que meu filho seja filho de Deus. Eu tenho que pregar também ao meu hogar, a meus filhos, a meus netos. É a minha responsabilidade, irmãos. Então, João 14,6 disse a verdade que nós muitas vezes estamos esquecendo, que só tem um caminho, não tem outro, não há mais. Não podemos fazer outra coisa. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, não há quem, não pode haver alguma pessoa que venha ao Pai, senão por mim. Fala o Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Antes de chegar a esse, eu gostaria que me ajudem a contar. Contemos. 1 até 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duas coisas desses 10 segundos que nós temos que pensar. São 10 segundos que não importa que venha o multimilionário mais grande do mundo e diga: eu quero voltar esses 10 segundos atrás. Não vá voltar nunca mais. São 10 segundos que já passaram. Eu posso sapatear, chorar, pedir: Senhor, não vai voltar, meu irmão. São 10 segundos que já passaram.
Não volta mais. E veamos essas estatísticas. Em resumo, esses são dados da ONU, e podem pesquisar quando vocês quiserem na rede, na internet, e são dados que vocês têm que ter consciência, ou têm que ter na mente, que a cada segundo que passa, tem ao menos 2 pessoas morrendo, e isso foi do ano passado, sem escutar o Evangelho. É uma cifra incrível, irmão. 3.600 segundos tem 1 hora. Quer dizer que 7.200 pessoas morrem em 1 hora sem conhecer a Jesus, sem ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Tem 7.000 pessoas indo a uma eternidade sem Deus a cada hora. E o que estamos fazendo nós como igreja? É alarmante, meu irmão. É impressionante a cifra. E essas pessoas precisam saber que todos somos pecadores, que vai haver um juízo depois da morte. Eles têm que saber que estão indo a uma eternidade sem Deus. Que não é algo que foi um invento de nós. É algo que fala a palavra de Deus. A indiferença da igreja é perigosa. Tiago 4,17 diz: aqueles, pois, que sabem fazer o bem e não o fazem, que cometem pecado. Se você sabe que pregar a palavra de Deus a sua família, a seu esposo, sua esposa, qualquer pessoa que esteja perto de você que não conhece a Jesus, e você não faz, você sabe fazer o bem. E se não faz o bem, a palavra de Deus é clara: comete pecado. E outra coisa, Ezequiel 33:8, aí fala: se tu não falares, está resumindo, o seu sangue da tua mão eu requerirei. Fala Deus ao profeta. Meu irmão, tenhamos muito cuidado. Deus ainda está chamando a sua igreja. Isso é uma boa notícia, porque ainda estamos a tempo de reagir. Ainda podemos actuar. Não é tarde. Nós podemos fazer a missão. Isaías 6:8 diz: a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. A voz de Deus ainda pergunta: quem vou enviar? Jesus fala para nós: assim como o Pai me enviou, eu envio também a vós. A tarefa, meus irmãos, é de cada um de nós, e a seara é grande, mas os obreiros são poucos, fala a palavra de Deus. O problema não é que há falta de almas, e você pode pôr à prova essa verdade. Você vai, predica a palavra de Deus, se ele receita, diz: não, não quero escutar, vai e tenta com outra pessoa. Se ele receita, vai e tenta com outro. Sempre tem alguma pessoa disposta a escutar a palavra de Deus, disposta a aceitar que precisa de Jesus na sua vida. Nós temos que levar a Jesus as vidas dos demais. Deus, ao longo da história, Ele chamou tanto homens como mulheres para pregar, para levar uma mensagem. Desde Noé até Paulo, desde Débora até Maria, a palavra de Deus está cheia de pessoas que disseram em algum momento: sim, Senhor. Muitos dirão alguma excusa, alguma desculpa. O que foi que disse Moisés? Eu não sei falar, eu sou tartamudo, disse, né? Mas o que foi que Deus disse para ele? Não, preocupa, tranquilo, eu vou arreglar esse problema, eu vou te mandar o teu irmão Arão. O que foi que disse Jeremias? Eu sou muito jovem. Não há uma idade. Deus diz: não fale que você é muito jovem. Deus vai dar a preparação. Jonás, ele quis escapar, ele quis fugir. E o que Deus fez? Deus mandou um peixe muito grande, diz a Bíblia, para engolir ele e voltar a ele para o caminho que Deus tinha traçado para ele. Meu irmão, se você tem o chamado de Deus na sua vida, tenha cuidado, porque Deus pode utilizar inclusive um peixe para te levar ao caminho que Ele traçou para você. Hoje o chamado é para você, meu irmão. Ninguém que tendo posto a mão no arado
olha para trás é apto para o reino de Deus. Todos devemos participar da missão. Todos devemos ir. Mateus 26, 28, 19 diz: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Ir nem sempre significa cruzar fronteiras, mas sempre significa abrir a boca. Não preciso eu ir até a Bolívia para fazer missão. Não preciso ir até a África. Olha, se você tem um chamado de ir, vá, meu irmão, bem-vindo. Eu gosto muito daqui dos irmãos que tocam muito lindo. Eu digo sempre, eu sei tocar, mas eles tocam bem. Amém, glória a Deus por isso. Mas tenho que fazer uma reflexão. Se você tem o chamado de ir, que se eu, incluso aqui para o Amazonas, tem um ministério aí em Amazonas, no de Ação Bíblica. Você já está preparando alguém que vai tomar seu lugar, já seja na bateria, já seja no baixo, no violão, já seja em qualquer... Você já está preparando uma pessoa que ocupe seu lugar? Ou você vai aceitar o chamado e vai ir embora e, bom, que a igreja aqui em Cosmópolis procura alguma pessoa. Meu irmão, é nossa responsabilidade dar frutos. E dar frutos muitas vezes também significa preparar a próxima geração para que eles ocupem meu lugar em algum momento. Então, isso é uma reflexão, meus irmãos. Temos que preparar alguém para que fique no nosso lugar. Atos 1:8 diz: serás minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sua Jerusalém é a sua casa, seu bairro, sua escola, seu trabalho. Aonde Deus te colocou, esse é sua Jerusalém. É onde você tem que pregar a palavra de Deus. Meu irmão, o problema é que em meu trabalho não deixam que eu fale de Jesus, não deixam mexer com todos esses temas. Irmão, você pode pregar a palavra de Deus através da sua vida. Nossa missão começa em casa. Não podemos ser missionários globais se negligenciarmos nossos filhos, vizinhos ou nossa cidade. Temos que pregar a palavra de Deus. Todo crente é um mensageiro, que eu ia falando, que disse: sua vida é uma carta aberta, por onde você passar, que vejam a Cristo em você. Somos cartas abertas, fala a palavra de Deus. Você está vivendo uma vida como um verdadeiro filho de Deus? Ou está, se eu falo de cristãos, agentes secretos, que nem parecem que são cristãos, que atuam igualzinho. Você coloca aqui um mundano e um filho de Deus, e você não consegue enxergar qual a diferença de um do outro. Ou você realmente dá uma diferença, meu irmão? Ou você realmente mostra através dessa carta a Jesus na sua vida? Porque essa é a maneira mais efetiva, mais boa, legal, que você vai ter de pregar a palavra de Deus através da sua vida. E eu passei também por isso. Eu tive, no meu mesmo trabalho, antes de ir para a missão, eu tive pessoas que falavam: não, Jesus, fora, não, eu não quero falar nada. Mas no último dia, eles disseram: alguma coisa está rara. Ou se não, dizem, né, irmão, eu tenho uma consulta, em geral, você tem uma consulta, dizem, né? O que você acha disso? Meu irmão, comece a actuar como um filho de Deus. Vai haver um momento exato. Ore por essa pessoa. Ore. E vai haver um momento exato, preciso, onde Deus vai te mostrar e vai te dizer. Você vai escutar uma vozinha, não vai descer uma luz, não. Você vai escutar assim uau, é o momento. Fala para ele. Esse é o momento. É agora. Bora, diz, né? Vai escutar, meu irmão. Ore, mas demonstre que você também é um verdadeiro filho de Deus. Que eles tenham a curiosidade, que eles desejem ter isso que você tem, que eles não têm. Então, todos devemos dar. É parte da missão. Temos que dar. Temos que ser cristãos de mãos abertas. Tenho que, novamente, dar meus parabéns a essa igreja. Porque eu falava com o pastor faz pouco. Ele disse para nós que eles estão continuamente orando e apoiando também. E apoiaram, no largo da história, a igreja em Reis. Agradecemos muito por isso.
tem que continuar, meus irmãos. A inversão não é em vão. Pode que a inversão se desvie em um momento, tome algum rumbo, mas quando é para a glória de Deus, Deus vai mandar um peixe para fazer voltar essas pessoas ao ministério, à obra de Deus. Não é em vão o que você faz. Você pode sembrar, você pode dar. A generosidade bíblica sacrificial não casual, dar não é uma sucessão, é parte da missão, meu irmão. Se nós não semearmos, se nós não damos, quem vai dar? E você pode me dizer, meu irmão, é que eu não tenho dinheiro para poder dar. Mas você tem tempo, meu irmão. Você pode dar seu tempo. Ou você tem, alguma facilidade que talvez outra pessoa não tem. E eu faço sempre essa invitação. Se você tem um carro, por que não põe o seu carro para o serviço de Deus? O que eu disse com isso? Não digo, venda seu carro, traga. Não, irmão, não vou por esse lado. Você tem um carro e tem, um menino ou uma família que quer ir até o campamento, até a igreja. Até a igreja. Tem um vizinho que ele precisa ir à igreja, mas não tem como. Leva para ele. Você já está dando do que Deus te deu a você, para você ser um administrador. Porque nada que nós temos é de nós. Tudo que nós temos, somos administradores do que Deus deu para nós. Então, dar também é sinal de responsabilidade espiritual. Por quê? Porque a quem muito se lhe dá, se lhe vai demandar muito, diz a palavra de Deus. Vai ser muito, lhe será exigido. Então, meu irmão, comecemos a ser cristãos de mãos abertas. Todos nós devemos orar. Todos nós. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Temos que orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? Significa estar todo dia na linha, conectado no claro de Deus, ou no vivo de Deus, na sinal de Deus. O que significa isso? Que vai haver momentos da sua vida, no seu dia, que você vai se lembrar. Não precisa deixar o seu trabalho de lado, se pôr de joelhos e pedir, Senhor, eu peço por o irmão Jonatas que está em Bolívia. Não, irmão. Suficiente com que você se lembrou do irmão Jonathan. Fale aí com Deus. Esse momento, Senhor, ajuda o irmão Jonathan, ou a irmã Narda, ou o pastor, ou alguma pessoa que você se lembrou. Se lembrou de alguma pessoa que precisa de Jesus, Senhor, ajuda essa pessoa. Eu falo de micro-orações. Isso é orar sem cessar. Estar continuamente falando com o Papai Deus. Meus irmãos, a oração é o motor das missões. Sem oração, tudo o que nós fazemos é totalmente em vão. Não serve. Por quê? Porque a oração é realmente o que move tudo. É uma guerra espiritual. Não é uma guerra em que Jonathan vai fazer uma diferença. Não, meu irmão. É uma guerra entre... A palavra de Deus fala que não é com espada. Não é com força. É com o Espírito, diz a palavra de Deus. Ore por os obreiros. Você está orando, meu irmão, por seu pastor? Por seus presbíteros? Por os irmãos que vêm aqui e pregam, estão continuamente te ajudando? Ou você está esperando sempre que o pastor, os presbíteros vão e te busquem e orem por você? Meu irmão, eles também são seres humanos. Eles também têm lutas. Ou você é aquela pessoa, aquele cristão, aquele que vai à igreja, está esperando um momento para que o irmão caia e dizer, eu sabia que ele era mais um montão. Irmão, chega de fazer tudo isso. Temos uma guerra espiritual, você tem que tomar um bando. Você ou é parte do avanço da missão, ou está em contra. Não há um ponto neutro. Ou está, a palavra de Deus fala, quem não é comigo, é contra mim. Você está orando por seu pastor, por seus obreiros.
por as pessoas que estão te liderando, que estão te abençoando, preparando-se constantemente para te levar a palavra de Deus. Tem que orar, meu irmão. Tem que orar. Ore pelos perdidos. Ore por você mesmo. Eu não posso dizer, eu não vou cair nunca. Em algum momento eu tenho que ter cuidado, porque eu posso cair também. Ore para que Deus te fortaleça, te dê fortaleza para vencer as dificuldades. Então, o inimigo, como ele é o pai das mentiras, ele vai colocar mentiras contínuas na sua vida. Que classe de mentiras? Ele vai dizer para adormecer a igreja na missão: está tudo bem, não precisa pregar, tranquilo. Apocalipse 3,17 diz: pois disse, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja adormecida não representa ameaça para o inferno. O diabo nem sempre nos ataca com fogo, às vezes com travesseiros, com um travesseiro para dormir cômodo. Às vezes manda aí uma comodidade tranquila. Se ele não te pode destruir, ele vai te adormecer, meu irmão. Comodidade e missão não são compatíveis. Não podem conviver juntos. Comodidade e missão não vão juntos, meus irmãos. Se estamos demais de cômodos, alerta, algo está passando. Cuidado, temos que estar incômodos, no bom sentido, né? Temos que estar fazendo a missão. Você tem tempo, a urgência é um exagero. O irmão Jonathan está exagerando, o predicador está exagerando, o pastor exagera. Não, temos tempo. Sabe o que, meu irmão? Romanos 13:11 diz: já é hora de vós despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Satanás ama o depois. Ele é amigo do depois. Ele gosta muito depois. Depois você vai fazer isso. Tranquilo. Não, todavia. Depois. Milhares morrem agora. A gente já viu. Cada dia que calamos, o inferno vai avançando. Que outra mentira fala para nós? Outra pessoa vai fazer isso. Tranquilo. Outro, que façam outras pessoas. Você não precisa fazer. A quem enviarei? A palavra de Deus fala o chamado. O chamado é para você, meu irmão. Não existe um plano B. Deus quer te usar. É por isso que Ele me traz essa noite para eu falar diretamente com você. São mais de 3.000 quilômetros, meu irmão. Não é uma coincidência. Deus traz a gente aqui por uma razão. E hoje é o chamado. Não há um plano B. Deus quer te utilizar. O que você não faz pode nunca ser feito. Seu silêncio pode ser uma perdição de alguém. E eu digo, meus irmãos, eu também, em algum momento da minha vida, caí nesse silêncio. Ok, ela é muito católica. Estou falando de uma senhora que eu amei muito com todo meu coração, que ela foi como uma mãe para mim. Ela me deu um quarto na sua casa, ela deu um espaço para morar aí. E seu filho dela era como meu irmãozinho. E ela era católica, religiosa a morir, assim, religiosa. E eu nunca tive essa coragem de falar a ela: você precisa de Jesus. Ela morreu, meus irmãos. Ela morreu. O Covid chegou ela, no tempo de Covid. E eu tenho isso na minha consciência. Muitos de nós temos que ser conscientes de que nosso silêncio pode ser a posição. Eu não sei se ela foi salva. Eu espero que sim. Eu espero que já tenham tido um encontro com Jesus. Mas se ela foi salva, não foi porque eu levei o evangelho para ela. Então, não esperemos. Não sabemos quanto tempo a gente tem todavia. Se você não conhece a Cristo, hoje é o dia, meu irmão. João 14:6. Jesus é o único caminho. Religião não vai te salvar. Só Jesus pode nos dar vida eterna. Não há mais tempo que perder. Todos os dias milhares morrem sem Cristo. Ninguém é dono do seu tempo. Nós não podemos fazer nada para recuperar esses 10 segundos que contamos faz tempo. E lembre-se desse tempo. 10 segundos que nunca vamos a recuperar. Eis agora o tempo de sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Mentiras que o
Satanás, o inimigo, vai te falar. Você que não conhece Jesus. Se entregue depois, aproveite mais a vida. Tranquilo, você tem que esperar. Espere um momento. Depois tem tempo. É uma mentira, meu irmão. Nós não sabemos, minha esposa e eu não sabemos se vamos chegar a Reis, a Bolívia novamente. Nós somos donos da nossa vida. Não sabemos se vamos a chegar novamente um ave. Não há tempo que perder. O inimigo não nega o evangelho, só diz, deixa para depois. Desfruta da sua vida. Aproveita que você é jovem. Depois, quando você estiver a ponto de morrer, coloque-se a linha com Deus. Isso fala o inimigo. Você não sabe se vai ter tempo de dizer a Deus, me perdoa antes de morrer. A eternidade não espera as suas desculpas. Uma vez que você parte dessa vida, não há mais. Não há, Senhor, eu estava a ponto de te aceitar, mas 5 segundos. Não há excusas. O tempo acabou, terminou. Mentira que te fala o inimigo, você pecou demais, Deus não vai te aceitar. A palavra de Deus fala, nosso Senhor Jesus Cristo, diz, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não importa o que você tinha feito. O ladrão, o ladrão que foi crucificado com Jesus no seu lado, que se arrependeu, que diz, Senhor, lembre-se de mim quando você volta. O Senhor Jesus não lhe diz, não, é que você fez muitas coisas erradas, você não merece ser. Não interessou. É assim o amor de Pai para nós. E não interessa, meu irmão, se você quer aceitar a Jesus, a palavra de Deus fala que a partir desse momento é uma vida nova, é uma folha nova. E a partir desse momento você tem uma relação com o Papai Deus. Não há pecado maior que a graça do Salvador. O que Jesus fez na cruz é muito mais grande que qualquer pecado que eu tenha cometido. Outra mentira que fala existem muitos caminhos, não apenas um. Você pode chegar ao céu de diferente forma. A palavra de Deus fala que só Jesus pode nos salvar. Se você está afastado, volte hoje, meu irmão. Lucas 15, 20 fala, vinha ele de longe quando seu pai avistou e compadeceu dele, correndo, abraçou e beijou. É assim o amor de pai para nós. Não é que o filho correu aos braços do pai, não, foi o pai que correu aos braços do filho. E ele está te esperando. Se você está afastado, volta para os braços do pai. Não espere mais tempo. Se você está brigado com o irmão, já chega, já passou. Perdoa ele. Ele não me pediu perdão. Não importa, meu irmão, perdoa ele. E conserve sua relação que tem com o Papai Deus. Porque você não pode dizer, eu estou bem com Deus, se você não está bem com seu irmão. Isso disse a palavra de Deus. Tem que perdoar para ser perdoado, diz a palavra de Deus. E Papai Deus está assim, te esperando. Venha, meu filho. Isso chama ele. Mas, o que diz o inimigo? Ele diz, agora é tarde demais para você. Não. Sabe o que, meu irmão? Eu curarei as suas infidelidades. E de mim mesmo os amareis. Porque a minha ira se apartou deles. O inimigo diz que não tem volta. Mas a cruz é o caminho de volta. Se Pedro foi resgatado, você também pode ser. O pai sempre espera que o filho retorne. Você pode retornar, meu irmão. É tempo. Que diz o inimigo? Deus já se esqueceu de você. Deus não te esquece, meu irmão. Ainda que viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz a palavra de Deus. Uma promessa de Deus. O silêncio de Deus não é abandono. Seu nome ainda está escrito nas mãos dele. Deus não te soltou, mesmo que você tenha soltado dele. Volta, meu irmão, volta. Você já tentou, não deu certo. Continue. Um deporte que vocês continuamente praticam aqui atrás é o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu trata-se disso. Quem cai tem que se levantar. Quem fraqueia em uma coisa tem que treinar.
é parte da nossa vida, é parte do que nós temos que praticar na nossa vida cristiana. Vamos a cair, vamos a tropeçar, mas temos que continuar. Não volte ao lamaçal, volte à rocha. Tem que voltar à rocha. Você está firme, meu irmão? Assuma o desafio. Você está bem com o Senhor? Assuma o desafio. Isaías 6:8, volto a repetir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tome sua cruz. Não vai ser fácil, tem que tomar sua cruz. Pregue a tempo e fora de tempo. Viva como o verdadeiro filho de Deus. Mas o inimigo vai te dizer mentiras. Que vai te dizer, melhor não se comprometer. Você ainda não está pronto. Espera um pouco, tem que se preparar. Meu irmão, que somente o servo vento nunca semeará, diz a palavra de Deus. O que olha para as nuvens nunca cegará. Meu irmão, temos que fazer isso agora. Se você espera estar pronto, nunca fará nada. Deus capacita os obedientes. A obediência ativa o chamado. Seja obediente com o chamado. Sirva quando tudo estiver resolvido. Diz, tranquilo, você tem dívidas, você tem problemas. Vocês acham que nós e minha esposa não temos problemas, dívidas, economia fraqueando e tudo demais, meus irmãos? Tivemos que deixar isso nas mãos de Deus e continuar. Porque o chamado estava aí. E é assim que nós devemos de actuar. Mateus 25:26 diz, servo mau e negligente, não espere que Jesus, nosso Deus, fale assim para nós. E quando der, virá nunca. O quando der, virá nunca, meu irmão. Deus não precisa das suas condições, só da sua rendição. O tempo de agir é agora. Que outra mentira fala o inimigo? Você ama a Deus, mas não precisa exagerar. E a palavra de Deus fala em João 21:17, quando falou com Pedro, disse, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Amor sem obediência, meu irmão, não é amor. Eu não posso falar para minha esposa e dizer, eu te amo, mas indo embora, fazer tudo uma vida como se eu fosse solteiro. Não, meu irmão. Se você ama realmente a Deus, tem que actuar como o verdadeiro filho de Deus. Fé que não age está morta, diz a palavra de Deus. Amar a Cristo sempre se traduz em missão. E acabo com isso. 1 Coríntios 9:16. Ai de mim, cuidadinho de mim, se não pregar o Evangelho. Meu irmão, hoje é o tempo de tomar decisões. Coloca-se de pé novamente, meu irmão. Sei que foi tempo longo, mas é a única vez deste ano que eu vou falar com vocês, diretamente. Mas é tempo de agir. Não espere mais. Você precisa de Jesus na sua vida se você não tem Ele. Se você está apartado, volta para os braços do Pai. Ele está te esperando. Se você está bem, assuma o chamado. Agora é o momento de reagir. Vamos orar. Amado Pai, Senhor, obrigado, meu Deus, por ter falado com cada um de nós. Eu tenho certeza, Pai, que você falou de uma maneira especial a cada um de nós aqui presentes. Eu pido, Pai Santo, por aquele amigo que não te conhece, que você chegue na sua vida, que ele assuma que a sua vida não tem sentido sem você. Eu peço, Pai Santo, por aquele meu irmão que está apartado de você, que ele possa voltar aos seus braços, Pai. E eu peço, meu Deus, também, por meu irmão que quer tomar essa decisão, mas falta esse impulso, meu Deus. Use meus irmãos, Pai Santo, deixo suas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.